Buenas noches, hermanos. Estamos acá. Só dele pra cá. Nosotros estamos acá. Começou sim. Na câmera, tá aí. Ali tá rodando. Agora. Para podermos começar a alabança. Então, boa noite. Começar o culto então. De hoje com uma música. Boa noite. É isso aí, Pai de Cristo. Pontinhos no cabelo. Itati. Ajeitando as Isso aí, Pai de Jeová. Vamos lá. Eu falo os três aí. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou. Quando estiver. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Amém. Amém. Amém.
Glória a Deus. Amém? Que bom estarmos aqui nessa noite de quarta-feira, né? Seja muito bem-vindo. Hoje, quarta-feira, dia 1º de dezembro de 2021. Uau! O tempo passa voando. Estamos passando por dias muito difíceis, mas Deus é fiel em cada detalhe. E nós sempre esperamos que Deus nos surpreenda. Opa. Meu cachorro saiu correndo aqui atrás da mesa, porque eu queria desligar tudo. Ok. Mas, graças a Deus, nós podemos, né, chegar diante de Deus e poder falar com Deus, poder pensar com Deus, poder, desfrutar da graça de Deus em dias difíceis. E realmente estamos passando por momentos difíceis, mas cremos que Deus vai nos dar a vitória, como foi cantado nessa música, né? E o nosso versículo hoje, né, é Salmos, capítulo 32, versículo 8 e 9. Está escrito: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e debaixo das minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Olha, amados irmãos, Deus que disse: eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que deve andar, e debaixo do meu olhar te darei conselho. Não seja como o cavalo ou a mula, que precisa de freios na boca para ser guiado para um lado e para o outro, né? Porque senão não obedece. Sejamos prontos para ouvir de Deus e pronto para obedecer, colocar em prática. Em Tiago capítulo 1, versículo 25, aqueles que não são ouvinte negligente, mas operoso, ele colocando em prática o que ouve de Deus, ele será bem sucedido no que realizar. E sabe, amados irmãos, nos dias difíceis, nos caminhos apertados da vida, Deus está nos instruindo, Deus está nos ensinando qual será o próximo passo. E quando Deus fala conosco, não sejamos desobedientes à visão que Deus tem nos colocado. Não nos retraímos, não vamos desistir, não vamos parar de fazer o que Deus nos chamou a fazer. Porque, quando nós tomamos passos de fé, nós abençoamos outras vidas e somos extremamente abençoados também. Porque assim é a palavra de Deus. Deus nos instrui no caminho que devemos andar. E o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Nessa noite, amados irmãos, o caminho de Deus é perfeito. E nós podemos descansar, mesmo que esteja bastante apertado, mesmo que esteja difícil. Não importa se o seu caminho, não importa se o seu caminho, o caminho que você esteja atravessando, se for no fundo do mar, Deus estará lá contigo. Se for no meio do fogo, também Deus estará contigo. Ou um caminho que você nunca passou, Deus estará com você. Apenas confie e descansa na graça do nosso Deus. Deus está trabalhando hoje e agora em nossas vidas. Nós sabemos, quando o Josué entrou na terra prometida com o povo hebreu, logo no capítulo 3 de Josué, né? Deus já tinha feito durante 40 anos milagres e mais milagres, né? Durante 40 anos no deserto. O povo sabia da grandeza e do poder do nosso Deus. Mas sempre chegava diante de alguns momentos, durante a caminhada, no caminho que Deus estabeleceu, que eles sentiam medo, inseguros. E foram muitos que murmuraram contra Moisés, contra Arão, contra Josué, contra Deus. Foram muitos que chutaram o balde, que desistiram, que ficaram pelo caminho no deserto, porque não discerniram o caminho de Deus que é perfeito, o perfeito caminho de Deus. Eu não sei qual caminho que você está andando hoje. Pode
Você pode estar passando por momentos difíceis também. Você pode estar num caminho que não tem mais volta, você tem que seguir sempre em frente, adiante e de cabeça erguida. Você não pode retornar. E sabe, às vezes, pessoas, como eu falei ontem, né, em Salmos, pessoas vão falar palavras maldosas contra você, palavras mentirosas que vão fazer você sentir para baixo, vai fazer você sentir inferior, mas sabe, não entra neste engano. Sua vida, a minha vida, a nossa vida é de grande importância para Deus. E aqui em Josué capítulo 3, Josué está guiando o povo, e estão chegando de frente ao rio Jordão, e o rio Jordão estava cheio, 30 metros de profundidade. Imagina um rio cheio, né? Todo tipo de sujeira descendo ali, você não consegue ver nada, é só lama. E ali estava Josué e o povo hebreu. E o povo sentiu medo, inseguro. E agora? Nós vamos ficar do lado de cá do Rio Jordão? Mas aí Josué diz o seguinte, no capítulo 3, versículo 4. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e a arca. Perdão. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Um caminho que você nunca passou. Mas Josué disse: santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilha no vosso meio. Se o povo tivesse visto que o caminho era passar por meio do Rio Jordão, a incredulidade falaria mais alto. Sabe, a arca tinha que ter 2.000 côvados de distância entre o povo e a arca. Cerca de 900 metros de distância. Para que o povo não olhasse, não visse o caminho. Porque os sacerdotes iam com a arca na frente. E eles, assim está escrito, assim que eles colocaram o pé nas olas do Rio Jordão, o Rio Jordão se abriu no meio. As águas desceram e criou uma parede. E o povo, quando chegou lá, eles já viram o milagre da terra seca e passaram pela terra seca. Se eles tivessem visto o caminho que aguardava o povo, eles provavelmente ficariam com medo, e a incredulidade poderia impedir Deus de fazer uma grande maravilha no meio do povo naquele momento. Assim somos nós, também com o mesmo princípio. Muitas vezes passamos por caminhos desconhecidos, porque se nós víssemos antes o caminho que nós iríamos passar, muitos de nós ficaríamos incrédulos e desistiríamos da nossa jornada. Retraíamos, sabe? Mas é para nós seguirmos sempre em frente e de cabeça erguida, no caminho que Deus estabeleceu para nós, porque é o caminho perfeito. O povo hebreu passou pela terra firme, pelas águas do Rio Jordão. No Mar Vermelho, como Elane e Isaac cantaram, eles passaram por terra seca dentro do mar. Pedro caminhou por sobre as águas juntamente com Jesus. Então, amados, não importa o caminho que você esteja passando agora, mesmo que esteja no fundo do mar, Deus está contigo, Deus está comigo, Deus está conosco. Se for no meio do fogo, Deus também estará ali conosco. Lembra de Zedraque, Mesaque e Abednego? Em Daniel capítulo 3, eles recusaram a se curvar diante da estátua de Nabucodonosor. E isso, qual foi o resultado? Nabucodonosor mandou jogar os 3 numa fornalha acesa, que aqueles que lançaram os 3 foram queimados, foram mortos pelo calor da fornalha. Mas os 3 entraram dentro da fornalha e caminharam dentro da fornalha. E nenhum fio do cabelo chamuscado, porque Jesus estava lá com eles. Teofania, Jesus antes da sua encarnação. Ele estava ali, Deus estava presente com eles no fogo. Deus está conosco, não importa o caminho que estejamos passando hoje. Talvez seja um caminho que você nunca passou como o povo hebreu, mas Deus está adiante, Deus vai na frente. Confie, espere, descanse na graça de Deus, não desista. Em Salmos 18, em Salmos capítulo 18, está escrito, versículo 28 a 30,
Porque faz resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama a luz das minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos. Com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. O caminho de Deus é perfeito. E ele diz, eu vou te instruir neste caminho. E te instruir-te-ei e te ensinarei neste caminho perfeito. Deus diz, debaixo das minhas vistas. Estamos debaixo das vistas do Senhor. Não sejamos como o cavalo ou a mula, e que precisa de cabresto, de freio, para pode ser dominado para um lado, andar para um lado para o outro. Sigamos no caminho que Deus estabeleceu, mesmo que seja difícil, de cabeça erguida, porque Deus está nos instruindo, Deus está nos ensinando o que nós devemos fazer e como devemos andar debaixo das suas vistas. Porque Hebreus capítulo 4, versículo 13, fala, está aqui, tudo está nu e patente aos olhos de Deus. Tudo está claro. Deus está no controle de todas as coisas. Meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus é o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Sabe, Deus, ele estabeleceu o caminho. Os primeiros cristãos, quando, caminharam com Deus em Atos, que nasceram de novo, eles eram chamados de seguidores do caminho. Jesus é o caminho, e ele é o caminho para que nos leva até o trono da graça, como está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 16, acheguemos confiantemente ao trono da graça, para acharmos socorro em hora oportuna, e pelo novo e vivo caminho, Hebreus 10, 19 e 20, o sangue de Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o único meio que nós podemos chegar diante do trono da graça, e isso é nosso relacionamento na vertical, e na horizontal, Deus estabelece o caminho da graça, para que nós possamos andar debaixo das suas vistas, o caminho que mesmo seja difícil para você hoje, é o caminho de Deus, e ele é perfeito, e se nesse caminho você encontrar muralhas, se elas não forem removidas, Deus nos fará saltá-las em cada um, porque com nosso Deus nós desbaratamos exércitos, com nosso Deus nós prevaleceremos. Deus está conosco no caminho que ele estabeleceu para as nossas vidas hoje e agora, e o caminho de Deus é perfeito. Precisamos acreditar, precisamos confiar e descansar na graça de Deus. Meus amados irmãos, sabe, hoje eu não vou demorar muito, eu estou com um problema e realmente Deus está trabalhando nesse problema. Eu creio que logo, logo teremos boas notícias, né, do que Deus tem feito, o que Deus está fazendo e o que Deus fará. Mesmo que o caminho que você está passando hoje seja um caminho difícil, mesmo não importa o caminho que você esteja atravessando, se for no fundo do mar, Deus está lá, ou no meio do fogo, Deus também está lá, ou um caminho que você nunca passou, como os hebreus, Deus estará com você. Apenas confie e descansa na graça do nosso Deus. Santificai-vos, porque amanhã farei maravilha no vosso meio, diz o Senhor. Creia, vamos em frente de cabeça erguida, porque Deus está conosco, e com ele nós iremos prevalecer. Amém? Porque ele que disse, instruir-te-ei e te ensinarei no caminho que deves andar, e debaixo das minhas vistas te darei conselho. Vamos confiar nisso. Vamos crer nisso e vamos correr a corrida que Deus propôs para cada um de nós, de cabeça erguida, confiando em Deus, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que Deus te abençoe. Se você está me assistindo hoje pelo nosso site, ggwobrasil.org, ou pelo YouTube, ou pelo Facebook, e talvez você ainda não conhece Jesus como Salvador pessoal, olha, não deixe para amanhã. Entregue a sua vida hoje a Jesus Cristo pela fé. Jesus é o caminho, ele é a verdade da vida. Foi o único homem que nasceu com o propósito de morrer. Ele disse, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Com esse propósito eu vim para esta hora. Em João 12, 27, João 10, 18. Ele é o Cordeiro de Deus que pagou um alto preço pelos nossos pecados na cruz. O precioso sangue derramado ali. Acredite, ele morreu por você e por mim, mas a morte não pôde detê-lo. 3 dias depois ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo e vivo para sempre. Sabe, se você gostaria de ter a garantia de vida eterna, ore comigo agora, onde você está e como você está, fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados.
Por favor, entra no meu coração, me salva, me faz uma nova pessoa. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Em teu nome eu oro. Amém. Sabe, se você orou assim pela primeira vez, a palavra de Deus diz que nova criatura é. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. O João 1,12 fala que agora a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você é um filho de Deus. Em Tito 2,14, você é parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então você pode desfrutar da graça de Deus hoje juntamente conosco. E se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, fale comigo aqui no privado, no Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site. Terei grande alegria de orar por você e poder te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe cada um de nós no caminho que nós estamos andando, que é o caminho perfeito, é o caminho de Deus para nossos dias. E que nós possamos desfrutar da graça de Deus, do amor incondicional do nosso Deus e viver uma viva esperança que do outro lado desse caminho a vitória é certa, porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.